O que você achou, em modo geral, da atuação dos brasileiros no CT no ano 2022, tirando o top 5, tá? Tá, sim, claro. Cara, para mim, eu acho assim, os dois, na verdade, foram 4 nomes, né, cara? Tirando a galera que se classificou, o Ítalo e o Felipe Toledo, foram 4 nomes que eu achei assim que surfaram muito bem nessa temporada e que eu acredito que vão evoluir muito nos próximos anos também. Dois são mais ou menos veteranos, né? Que é o Caio Ibelli e o Miguel Pupo. O Miguel, cara, finalmente venceu uma etapa, mas ele ficou muitos anos no circuito mundial. O melhor resultado dele foi justamente lá atrás, em 2015, se eu não me engano, na semifinal, quando ele perdeu para o Julian Wilson, numa semifinal que mexeu muito com a cabeça dele e acabou destruindo aquele ano dele, porque mentalmente ele ficou abalado. Isso não sou eu que estou falando, ele me contou, ele me confidenciou isso. Ele era muito jovem, não tinha a cabeça que ele tem hoje em dia, e infelizmente acabou atrapalhando muito, porque para mim, cara, o Miguel já deveria ter aí pelo menos umas 3, 4 vitórias no circuito mundial. Surf não falta para ele. Então eu fiquei muito feliz de ver realmente o cara focado mentalmente. O irmão dele, eu acredito que deu aquele sangue novo para ele, aquele faca na caveira, entendeu? Que é importante para caramba. Sangue nos olhos, como nós falamos no meio competitivo no Brasil. E eu fiquei muito feliz de ter visto ele vencendo o último evento antes do Final Five. Cara, ele tem um estilo muito polido, é um cara radical, entuba como poucos. É considerado, tem como tivesse um estilo do Gary Lopes em pipeline. Isso é um baita de um elogio, entendeu? E é um cara que chegou o momento dele, e eu acredito que ano que vem provavelmente ele vai ter grandes apresentações como o ano todo de 2022, porque infelizmente ele sempre foi muito inconsistente na sua carreira. Mas aconteceram também muitas coisas, perda de patrocínio, ele é um cara que foi pai muito cedo, muita responsabilidade, então essas coisas todas acontecem dentro do circuito mundial que ninguém enxerga, mas que afeta, sim, todos os competidores. O outro é o Kai Belli, né, cara, que também já, a vida do cara, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, já teve grandes patrocinadores, já perdeu tudo também. Estava em casa no Brasil sem saber o que fazer, de repente ele recebeu uma ligação pintando uma vaga em pipeline, acabou sendo um dos melhores brasileiros junto com o Miguel Pupo, então fez uma baita de uma apresentação. Não me surpreendeu, porque todos nós sabemos de toda a técnica e um cara que não tem medo de onda grande. E no evento seguinte, em Sunset, poderia inclusive ter chegado na final, que teve aquela bateria polêmica contra o local havaiano também, que surfa muito bem, o Byron Mamiya. Ali o Caio era o melhor brasileiro até então, com 2 terceiras colocações. Então eu diria que esses 2 atletas, cara, surfaram assim muito bem a temporada inteira, encheram de orgulho, e tenho certeza que vão vir para a próxima temporada mais motivado do que nunca. Se eu não me engano, a Rush está fazendo, inclusive, um modelo de prancha com a assinatura do Kai Belli. Olha só que barato, uma marca internacional renomada de prancha de surf, então isso é muito legal. E os outros 2, um é o João Chianca, o Chumbinho, que, cara, mesmo não se classificando para o restante da temporada, teve participações incríveis em pipeline, entendeu? Principalmente em pipeline, depois em Bells Beach, com 2 baterias contra o John Florence, que poderia até também ter tido resultados diferentes, dependendo de como você pode enxergar. Nós sabemos que o surf é um esporte subjetivo, são 5 juízes com opiniões que vão variar. Lógico que a opinião tem que ser dentro de um critério de julgamento, mas elas vão variar, porque às vezes eu enxergo uma onda de uma forma, você enxerga uma onda de uma outra forma. Então a gente tem que sempre respeitar essa parte de ser subjetivo. Mas, enfim, eu consigo enxergar tanto em pipeline quanto em Bells o João talvez numa margem menor de derrota para o John Florence. O que a gente sabe como competidor, você foi um excelente competidor, venceu todas as categorias em Santa Catarina, você sabe muito bem isso que eu estou falando. Uma coisa é o locutor de praia falar que você precisa de 7,5. Outra coisa é o locutor de praia falar que você precisa de um 8 alto, 9, 9 baixo, entendeu? Então, tudo isso influencia muito na cabeça do atleta quando está dentro d'água surfando. Mas eu acho que ele não tem nada para reclamar. Foi o primeiro ano dele. Infelizmente, ele pegou um primeiro ano com corte, só teve 4 etapas para correr. Mas eu tenho certeza que já conseguiu um grande resultado aqui em Huntington Beach, com uma 2ª colocação. Eu acredito que ele deve voltar para a elite mais maduro e mais focado do que nunca, e vai dar muito trabalho, vai encher muito o povo brasileiro de orgulho. E o quarto,
que, na minha opinião, também teve assim um ano sensacional, foi o Samuel Pupo, né, cara? Ele surpreendeu a todos nós, destruindo em pipeline uma onda que ele não tinha tanta experiência, detonou. Ele mesmo falou que ele foi se adaptando dentro de cada bateria e terminou com uma honrosa quinta colocação. Surfou razoavelmente bem em Sunset, foi finalista no Brasil, teve várias quintas colocações, bateu o Kelly Slater em G-Land, surfou muito bem, arrebentou em Jeffreys Bay, e vou te falar sinceramente, eu até achei que ele fosse ter um pouco de dificuldade, porque em algumas rasgadas dele, às vezes ele é um pouco curto, mas não alongou, usou a borda, ou seja, é um cara que se adaptou rapidamente dentro do circuito mundial. Tem o seu pai, que é um cara super experiente, que inclusive já esteve no seu canal, o Wagner Pupo, o Valinha, que competiu durante muitos anos, conhece muito bem do circuito mundial, e tem o seu irmão, que é um veterano no circuito. Então, isso tudo eu tenho certeza que ajudou muito a ele. Então, eu diria que esses 4 atletas, assim, destruíram. Claro que a gente não pode esquecer do Jadson também, que, cara, fez um baita de um ano, surfando pra caramba, feliz, um cara que não desiste nunca, que sempre arrebenta. Eu tenho certeza que coisas boas vão vir para ele também. Uma coisa que eu pude reparar nessa temporada, ele tá batendo quase nada de prancha, ele não bate mais a prancha, ele tá na borda, com borda, ele faz a cavada limpa, ele vai no lip, ele bate de cabeça para baixo, inverte a rabeta da prancha para o outro lado. Então, isso tudo vai acrescentar. Os jurados vão começar a ver o Jadson com outros olhos, porque ele melhorou muito na parte técnica, de leitura de onda, agressivo ele sempre foi, sempre jogou muita água, então eu acredito que é um cara também que vai vir com muita força na próxima temporada, e eu acredito muito também na entrada do Matheus Erdi, cara, que é um menino assim, um moleque que já está começando a ficar com uma idade boa, está encorpado, ganhou muito porte fisicamente, e que vai vir com tudo. E lógico que tem o Iago Dora também, não falei muito do Iago Dora até o momento, porque ele se machucou. Por isso que eu ainda não falei muito dele. Mas, para mim, o Iago Dora é top 5. Vai entrar nesse seleto grupo de 5 melhores surfistas do ano. E se chegar e o evento for em Trestles, pode preparar que ele pode sair com o caneco dali. Eu acredito sim, cara. Se ele competitivamente entrar naquele estágio mental, vai ser difícil tirar dele. O cara arrebenta.